Glória a Deus. Amém, meus amados. Vamos orar ao Senhor para nós entrarmos na palavra, né? Devido ao horário. Glórias a Deus. Vamos conversar com Deus. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, na tua presença eu quero te agradecer pela oportunidade. Mais uma vez, Senhor, tu já tens falado, ó Deus, ao nosso coração, meu Pai Celestial. Agora, Senhor, aleluia, por intermédio da tua palavra, a tua palavra que é santa, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é gloriosa, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que não volta vazia para o Senhor, meu Deus, mas antes ela faz aquilo que te apraz. E ela prospera naquilo para a qual ela foi enviada. Fala conosco, meu Senhor amado, alimenta a nossa fé, aviva-nos na tua presença, fortaleça-nos na tua presença, santifica-nos na tua presença, meu Pai Celestial, aleluia. Muito obrigado, meu Deus, porque nós temos a oportunidade de servir, porque a tua palavra diz que não fomos nós quem escolhemos ao Senhor, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos nomeou, nos designou, nos vocacionou, para que possamos dar fruto, meu Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, aleluia, pela tua obra. Toma o teu filho, toma a tua filha, toma o meu irmão, a minha irmã, toma o teu povo nas tuas mãos, levanta o teu povo, renova o teu povo, restaura o teu povo, cura o teu povo, Senhor, pelo poder da tua palavra, meu Pai, pelo poder, meu Pai, da obra do teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus, seja glorificado no nome santo de Yeshua, teu filho amado, meu Pai, amém. O rababassuri comandaraçaio, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, glória a Deus, amém? Capítulo 14, Evangelho de Lucas, capítulo 14, irmãos, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, amém? Os irmãos puderem abrir, né? Nós vamos fazer a meditação no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Deus tem uma palavra ao meu, Deus tem uma palavra ao seu coração, louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos, glória a Deus, aleluia, bendito é o Cordeiro de Deus. Vamos ler a partir do verso 29, amém, meus irmãos? Evangelho de Lucas, 14, versículo 29, a epígrafe diz: a parábola acerca da providência, amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura, irmãos, Lucas 14, versículo 25 em diante, diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar, escarnecer dele, dizendo: este homem começou a construir, edificar, e não pôde acabar. E qual o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho se com 10.000
Pode sair ao encontro do que vem com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar ou não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele se degenerar, como se adubará? Nem presta para a terra e nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podeis tomar assento. Que palavra, não é, irmão? Que palavra. Irmãos, servir a Deus, presta atenção, nós vamos ser breve. Servir a Deus é algo maravilhoso. Maravilhoso. Algo que, para aquele que teve o encontro com Deus, como diz o apóstolo Paulo, o evangelho para os que perecem é loucura. Mas para nós que somos salvos, o evangelho é o que, irmão? O poder de Deus. Então, para quem perece, para quem não conhece, para o natural, para o humano, para talvez o intelectual, que se acha muita coisa, mas não tem a revelação do evangelho, que não tem a revelação das boas novas de salvação, aonde mostra que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que todos pecaram, irmão, e por causa do pecado, todos esses foram destituídos, foram tirados, foram distanciados da glória de Deus, da presença de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. A Bíblia diz que em Adão todos pecaram. A Bíblia diz que por causa do pecado de um homem, irmãos, toda a humanidade foi corrompida, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que através, irmãos, de um novo homem, de um novo Adão, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, houve o perdão, houve a ministração da reconciliação. Paulo vai dizer, em Cristo foi nos dada a palavra da reconciliação. Ou seja, eu, pecador, eu, aleluia, aprofundado, enraizado no pecado, ignorante, sem ter conhecimento da palavra de Deus, pecava, tinha prazer no pecado, era promíscuo, era mentiroso, era, aleluia, tanta coisa de ruim eu fazia, meu irmão, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que a luz, ela resplandeceu sobre as trevas. A Bíblia diz que os nossos olhos foram abertos. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que a glória de Deus não resplandeça. Mas a Bíblia diz, mas graças a Deus, porque Deus nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Porque agora você não está mais no império das trevas, você não está mais dominado pelo Deus desse século, você não está mais com o teu entendimento entenebrecido. Agora você já não anda mais, aleluia, distante de Deus, porque Deus te deu através de Cristo a palavra da reconciliação, o direito da reconciliação. Você foi reconciliado. Outrora você era ignorante, você não tinha conhecimento, agora você tem conhecimento, porque a luz do evangelho resplandeceu sobre o meu, resplandeceu sobre o teu coração. O Senhor te tirou, aleluia, do curso deste mundo, do império das trevas, e te transportou para o reino da luz. Agora você está na luz, agora você está em Cristo, e em Cristo você é nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo na tua vida. Então é maravilhoso demais estar na presença de Deus, é maravilhoso demais ter sido alcançado por Deus. E a Bíblia diz que para esses irmãos, o evangelho não é loucura, mas o evangelho é poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque através do evangelho você sente a presença de Deus. Através do evangelho o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Através do evangelho a palavra de Deus, ela tem o poder de te libertar, ela tem o poder de te santificar, ela tem o poder de te restaurar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nesta noite, aleluia, creia nessa palavra. O poder do evangelho está aqui, o poder do evangelho está aí, o poder do evangelho está trabalhando no teu coração, para fazer de você uma pessoa nova, para fazer
de você uma pessoa santa, uma pessoa, aleluia, transformada. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Jesus vira para Nicodemos e diz: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, meu irmão, ser religioso. Religião não leva ninguém para o céu. Religião não garante salvação para ninguém. Religião não dá vida eterna para ninguém. Aleluia. Salvação só há em Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, se não for por mim. Ninguém pode ir a Deus. Não existe outros caminhos. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, parecem ser direito, mas no final são caminhos de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, irmão, Yeshua é o caminho que nos leva para Deus, é o caminho de reconciliação, é o caminho de volta para Deus, é o caminho do retorno, é o caminho que nos leva ao arrependimento e que nos leva a uma mudança de vida, porque o Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo, Ele transforma a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você está no Evangelho, se você está na presença de Deus, você é bem-aventurado, você é uma bem-aventurada. Sabe por quê, irmão? Porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então preste atenção nisso, irmão. O Evangelho para quem perece. Por exemplo, a gente está aqui, né, servindo a Deus. Deus está falando pela palavra, Deus está falando pelo Espírito Santo. Mas às vezes para quem passa ali na porta, tem isso como loucura. Para quê? Para que é isso? Para acreditar tanto, um calor desse, né? Por quê? Porque o Evangelho para os que perecem é loucura, irmão. A Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. A Bíblia diz que como foi nos dias de Ló, também seria nos dias em que se aproximasse a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, irmão, nos dias de Ló, a Bíblia vai dizer: casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, viviam uma vida normal, cuidando dos seus interesses, rejeitando a pregação da palavra através de Noé. Noé dizia: olha, Deus vai mandar o dilúvio, Deus vai acabar com tudo, entra na arca, essa arca é o livramento, essa arca Deus mandou fazer para a salvação daquele que acreditar. Aleluia. Só que as pessoas diziam: velho, tu tá louco. As pessoas zombavam de Noé, as pessoas desacreditavam de Noé, da pregação de Noé, e Noé era um homem justo, irmão. Noé acreditava naquilo que Deus falou com ele. Você tem que acreditar naquilo que a Bíblia diz, meu irmão. Você não tem que acreditar naquilo que você acha, naquilo que você pensa que é, naquilo que você aprendeu como tradição dos teus pais. Não, meu irmão, aleluia. A Bíblia diz que um dia o Senhor voltará para julgar esse mundo. A Bíblia diz que um dia todo joelho vai ter que se dobrar, toda a língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o maior pecado que o ser humano pode cometer? Rejeitar o Filho de Deus, irmão. E essa humanidade está rejeitando o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for agora num shopping, o shopping está lotado, as pessoas querem viver a sua vida, as pessoas querem desfrutar do bem que a vida pode oferecer para elas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus para as pessoas vamos dizer assim, é um sinônimo de bênção somente. É como se fosse um Papai Noel que vem com um saco, aleluia, trazendo presente somente, e só lembram de Deus quando precisam, quando necessitam, quando estão em perigo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas você que está aqui servindo a Deus, você que está aqui adorando ao Senhor, para eles é loucura, meu irmão, para eles é loucura, mas para você é poder de Deus. Para você é poder de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor teve misericórdia da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite agradeça a Deus. Então nessa noite aproveite para se encher mais do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus tem mais para você. Deus tem mais para você, minha irmã. Deus tem mais para você, meu irmão. Talvez você está entrando no rio do Espírito e as águas estão nos teus tornozelos, e o Senhor manda dizer para você: entra mais, aleluia, se aprofunda mais, me busca mais, ora mais, jejua mais, leia mais a minha palavra,
palavra, clama mais o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eu quero te usar na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje você vai até alguém, pede oração para você ser curado. Amanhã você vai ser esse alguém que vai orar pela pessoa e a pessoa vai ser curada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer te dar intimidade. Deus quer te levar numa profundidade. Deus quer te levar num nível maior de comunhão com Ele. Irmão, para Deus não tem crise. Para Deus não tem dificuldade. Para Deus não tem problema. Para Deus não tem desemprego. Para Deus não tem barreira. Para Deus não tem obstáculo. Obstáculo só quem enxerga somos nós. Mas abre a tua boca e profetiza. Aleluia, Deus está comigo. E a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus está permitindo eu passar pela provação, Ele vai me fortalecer nesse momento de provação. Se Deus está permitindo eu passar pelo vale, pelo deserto, o Senhor vai me permitir passar. O Senhor vai me sustentar. O Senhor vai me fortalecer. E eu vou passar glorificando a Deus. Porque depois que eu atravessar o mar, eu vou cantar o hino da vitória. Ô minha irmã, tu vai cantar o hino da vitória. A tua história não acabou não. A tua história não vai terminar desse jeito não, meu irmão. A tua vitória não vai terminar desse jeito não, minha irmã. Deus manda dizer para você: marcha, marcha, marcha. Sabe por quê? Porque esse mar vai ter que se abrir na tua vida. Você vai passar com os pés enxutos, glória a Deus. Irmão, é a recompensa daquele que serve a Deus. Servir a Deus é loucura. Então é a loucura da pregação que faz você crer. É a loucura do evangelho que faz você triunfar. É a loucura da palavra de Deus que faz você glorificar a Deus. Mesmo em meio a tanta coisa difícil, mesmo em meio a tanta adversidade, glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor está pelejando pela tua vida nessa noite. Glorifica a Deus, minha irmã. Glorifica, glorifica. Tem vitória, tem vitória. Tem vitória na terra para você. Ebinacanto narasaio. Tem vitória, meu irmão. Tem vitória, minha irmã. Alegra teu coração. Alegra teu coração na presença do Rei. Ebinacanto narasébia. A Bíblia diz que para Deus não haverá nada demasiadamente difícil. A Bíblia diz que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Todas as promessas que existem em Deus são sim, e por Ele o amém. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo vai dizer isso, irmão. Isso não quer dizer que você não vai passar por dificuldade. Isso não quer dizer que você não vai passar por aflições. Isso não quer dizer que você não vai passar por dias difíceis. Você vai passar, mas você vai passar glorificando, você vai passar confiando, você vai passar desfrutando de uma comunhão, de uma intimidade com Deus. Você não vai passar desesperado, você não vai passar com depressão, você não vai passar tomando remédio calmante, não, meu irmão. Você vai passar dando glória a Deus, você vai passar se enchendo do Espírito Santo de Deus, você vai passar crendo que o Senhor, aleluia, já está pelejando por você. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite adora Ele, porque Ele está presente aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Alablacobinarácia. Então, irmão, o Evangelho para você é poder de Deus, irmão, porque o Evangelho te tirou do lamaçal de pecado. O Evangelho tirou de você a culpa, a condenação que estava sobre a tua vida, por causa da tua rebeldia e da tua rebelião e da tua desobediência à palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, irmão, que nós fomos transportados, nós fomos resgatados, nós fomos tirados da nossa vã maneira de viver. Você vivia de uma forma vã, de uma forma errada. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que há caminhos que parecem ser direito, aos teus olhos parecia ser direito, mas eram caminhos de morte, eram caminhos de condenação, irmão. Aleluia. A Bíblia diz que toda má obra vai ter uma consequência, irmão. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a Bíblia diz que Deus, irmão, deseja que todos sejam salvos. Aleluia. Que todos se arrependam, que todos se convertam dos seus maus caminhos. Pedro, certa vez, ele toma a palavra e vai dizer: salvai-vos desta geração perversa. Meu irmão, trazendo essa palavra para os dias de hoje. Que geração perversa é essa? Louvado seja o nome do Senhor. Que geração perversa é essa, meu irmão? E Deus continua dando a ordem para mim e para você: salvai-vos, livrai-vos desta geração perversa. Deus falou para Ló: escapa-te pela tua vida, foge para o monte, foge, porque a cidade de Sodoma e de Gomorra vai ser destruída. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está mandando você escapar pela tua vida, meu irmão. Deus está mandando você escapar pela tua vida, minha irmã, enquanto é tempo. Aleluia. A Bíblia diz que o machado já está posto à raiz da árvore. Toda
árvore que não dá fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, irmão, aleluia, têm sido ceifada. Louvado seja Deus, quanto tempo de vida Deus tem dado para o ser humano, e o ser humano não tem aproveitado. O ser humano tem perseverado no erro, perseverado na desobediência, perseverado na rebelião à palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Saiba de uma coisa, irmão, tudo que o homem plantar, o homem vai colher. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, a Bíblia diz que de Deus ninguém escarnece. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer, o que semeia na carne, colhe o que, irmão? Colhe corrupção. E o que semeia no espírito? Vida e paz. Irmão, se você for carnal, tu vai colher destruição para a tua vida. Mas se tu for espiritual, tu vai colher vida e paz. É o que Jesus disse, irmão. É o que o Eterno, o que o Criador disse lá atrás para Moisés. Moisés transmitiu para o povo. Eis que eu ponho diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe qual caminho que você quer andar. Escolhe o que você quer para você. Deus é tão bom, irmão, que Ele te dá o direito de você escolher. Ele, como Deus, como Criador, Ele podia nos obrigar, né? Agindo Ele, quem impedirá? Mas Ele diz, escolhe. Diante de vós eu ponho o caminho da bênção e o caminho da maldição. Se você andar no caminho da bênção, você vai colher o quê? No caminho da bênção é o caminho do Espírito, é o caminho de uma vida de obediência a Ele. Aí você vai colher vida e paz. Amós disse, buscai ao Senhor e vivei. Buscai e me vivei, diz o Senhor. Na época de Amós, irmãos, as nações estavam rebeldes. Mas o problema todo não era só as nações. O problema todo era que o povo que Deus havia escolhido para ser povo dele, o povo de Israel, estavam em rebeldia contra Deus também. E Deus dizia, vocês são diferentes. Com vocês o juízo é maior. Porque eles não me conhecem, vocês me conhecem. Eles não conhecem a minha Torá, eles não conhecem a minha palavra, vocês conhecem a minha palavra. Então o juízo com vocês é maior. Aí Deus vai dizer, andarão dois juntos se não tiver de acordo? Como eu posso andar junto com vocês se vocês não estão de acordo com a minha palavra? Quantas das vezes o ser humano quer que Deus ande com ele, irmão? Só que o ser humano não quer andar com Deus. Para você andar com Deus, a Bíblia diz assim, aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Para você andar com Deus, você tem que ter prazer na palavra de Deus. Você tem que ter prazer na obediência à palavra de Deus. O salmista vai dizer que aquele que medita na sua palavra, aquele que tem prazer na sua palavra. Então quando você ama a Deus, você tem prazer na palavra de Deus. A palavra de Deus é preciosa para você, mais do que o ouro, mais do que a prata. Tem pessoas que vão até Jesus por causa do ouro e por causa da prata, irmão. Tem pessoas que desprezam a palavra, ouvem ensinamentos, ouvem pregações, ouvem mistérios de Deus, contemplam com os seus próprios olhos, mas continuam na rebeldia, continuam no pecado, continuam murmurando, continuam blasfemando, continuam mentindo, continuam agindo errado. Como pode, irmão? Essas pessoas, irmão, elas não amam a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus não é contentamento, não é prazer, não é alegria para essas pessoas. Louvado seja Deus. Somente os interesses egoístas delas fazem com que elas se aproximem de Deus. Você está entendendo, irmão? É essa humanidade que a gente vive, e muitas das vezes esse é o estado do povo de Deus. Não estou generalizando, mas o estado de muitos daqueles que fazem parte, que dizem que são do povo de Deus. Não tem prazer, não valorizam. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Prazer, alegria, prazer, irmão. Prazer em buscar a Deus. Nós precisamos ter prazer, irmão. Não podemos ser dominados pela nossa carne. A nossa carne, guarde uma coisa, a sua carne não quer Deus. A sua carne não deseja Deus. A sua carne quer conforto. A sua carne quer refrigério. A sua carne quer vida boa. Os seus sentimentos interiores, se forem controlados e dominados pelos impulsos da tua carne, eles também não vão desejar a Deus. Mas
O Espírito que existe em você, que foi dado por Deus, esse deseja Deus, porque esse é o único meio ao qual Deus se comunica conosco. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando você se aproxima de Deus, você recebe de Deus. Quando você recebe de Deus, a carne não tem domínio sobre você, a carne não te controla, a carne não te sujeita, a carne não te escraviza. Por quê? Porque você está fortalecido no Senhor, você está fortalecida no Senhor. Então, meu irmão, é tempo da gente despertar, é tempo da gente se levantar, é tempo da gente se decidir, é tempo da gente andar com Deus, irmão. Porque se a gente não estiver andando com Deus, Deus não vai andar com a gente. Isso é mentira, irmão. Isso é engano de Satanás. Todos os caminhos levam a Deus. É mentira. O único caminho que leva a Deus se chama Jesus, Yeshua. O único caminho que te leva a Deus, Jesus, ele é a palavra. O único caminho que te leva a Deus é através da obediência à palavra, às escrituras, a lei do Senhor, a Torá do eterno. Torá quer dizer instrução, irmãos, ensinamento. Então, meus irmãos, o único caminho que te leva a Deus, irmãos, é você viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Não é viver de acordo com aquilo que você acha, de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com as tradições que você aprendeu dos teus antepassados. Não, não, irmão, não. Então, meus amados, o Evangelho é o poder de Deus. Então, servir a Deus, isso aqui é apenas uma introdução para a gente entrar no texto e finalizar rapidamente. Servir a Deus é maravilhoso, mas servir a Deus, irmão, aleluia, requer algumas exigências. E não são, vamos dizer assim, exigências poucas, não. Jesus, Deus, ele é exigente, Deus é exigente. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui para a gente finalizar. Texto que nós lemos que Deus nos deu. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe. Primeira coisa que eu aprendo aqui, Jesus não omitia, não escondia a verdade das multidões, daqueles que seguiam a ele. Né? Tem pastores, irmão, que a igreja deles estão cheias, sabe por quê? Porque eles não pregam a verdade. Eles pregam mentira, pregam engano, né? Porque eles estão preocupados só com a igreja cheia e com dízimo e oferta entrando na igreja. Então eles ocultam a verdade, eles pregam o evangelho só melzinho com açúcar, né? Só que a Bíblia vai dizer que a multidão acompanhava, ia com ele, e ele voltando-se para a multidão. Coisa linda, irmão. Ele voltando-se para a multidão, ele disse, olha, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser, não pode ser meu discípulo. Olha que coisa forte, irmão. Aborrecer. Sabe o que quer dizer aborrecer? Dentre detestar, dentre odiar, dentre ofender, mas o que mais entra aqui no original, no texto, quer dizer, aquele que amar mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua própria vida do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aqui está dizendo que nós temos que amar menos os nossos parentes e familiares e amar mais a Deus. Porque se isso não for, se não for desse jeito, nós não seremos dignos dele. Por isso que eu falo, sempre falo isso. Deus é exigente, meu irmão. Servir a Deus não é de qualquer maneira. Você tem que ter compromisso com ele. Você tem que colocar Deus como primeiro lugar na sua vida. Tua esposa não é mais do que Deus. Teu marido não é mais do que Deus. Teu filho, tua filha não é mais do que Deus. Tua irmã, teu irmão não é mais do que Deus. A tua própria vida, ou seja, aborrecer a tua própria vida, amar menos a tua própria vida. Já viu, irmão? Tem pessoas que, em busca de felicidade, eles fazem de tudo. Não, eu tenho que ser feliz.
Muitas das vezes, para você agradar a Deus, você tem que se tornar um pouco, entenda o que eu estou dizendo, você tem que se tornar um pouco infeliz. Você não pode satisfazer as tuas vontades. Quantas das vezes, irmão, você tem desejos, mas muitas vezes, por amor a Deus, você tem que deixar os teus desejos de lado? É o que a Bíblia está dizendo aqui. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua mulher, seus filhos, sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, só aqui eu vejo, pode ser que eu seja um deles, tomara que não, porque eu mesmo nem me conheço, quem me conhece é Deus, mas muitas pessoas, irmãos, são pegas nesse versículo. Por quê? Porque existem coisas na vida dessas pessoas que são mais preciosas do que Deus. Tem pessoas, irmão, que querem que Deus salve o marido, mas não quer amar a Deus acima de todas as coisas, não quer assumir um compromisso com Deus, não quer valorizar Deus, mas quer que Deus salve o marido. Faz tudo para agradar o marido, mas não faz tudo para agradar a Deus. Medita nisso. Vamos finalizar. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier a mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz. Você tem levado a sua cruz? O que a cruz, ela simboliza para mim e simboliza para você? O que a cruz significa na minha vida e na tua vida? É só você observar o que ela significou para Jesus. Dor, sofrimento, escárnio, zombaria, desprezo, agonia. Que isso? Então servir a Deus é assim? Eu pensava que servir a Deus é tudo mil maravilhas. Servir a Deus é maravilhoso, como eu disse no início. Mas também eu não posso omitir isso de você. Por servir a Deus, tu vai ter que carregar a tua cruz. E por carregar a tua cruz, tu vai ter que sofrer. Tu vai ter que suportar coisas. Tu vai ter que ouvir coisas e ficar calado. Tu não vai poder rebater, tu não vai poder agir como um ímpio age com você, porque você é a luz e ele é trevas. Tu vai se igualar a ele? Tu vai ser igual a ele? Ou tu vai agir como um filho da luz? Ou tu vai agir como Jesus? Mas tem pessoa que diz assim, mas Jesus era Jesus, né? Eu sou eu. Mas a Bíblia diz que a gente tem que ser imitador dele, irmão. Você sabe o que quer dizer a expressão cristão? Do grego quer dizer pequeno Cristo. Seguidor de Cristo. Pequeno Cristo. As pessoas têm que olhar para você e te ver como um pequeno Cristo. Será que as pessoas estão vendo eu e você, através das nossas atitudes, agindo como um pequeno Cristo? Sim ou não? É uma reflexão, é o que a Bíblia vai dizer aqui, irmão. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então leve a sua cruz. Passe pelo que você tiver que passar, pelo que Deus permitir que você tenha que passar. Deus não vai te dar o que nós falamos antes. Deus não vai te dar além do que você pode suportar, porque Ele não é injusto. Mas o que Ele te der para suportar, passe, suporte. Porque depois que Jesus foi crucificado, morreu, ao terceiro dia Ele fez o quê? Ressuscitou. E a Bíblia diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E a Bíblia diz que o nome dele foi exaltado soberanamente acima de todos os nomes. E diante do nome dele todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Olha que coisa linda, irmão. Ou seja, Deus permitiu que ele passasse pela humilhação, Deus permitiu que ele passasse pelo sofrimento, Deus permitiu que ele passasse pela agonia. O seu suor se transformou em gotas de sangue. Uma vez num documentário sobre isso quer dizer um alto nível de agonia, de estresse, meu irmão. E a Bíblia vai dizer que o seu suor se transforma em gotas de sangue. Mas tudo aquilo ele passa, e ele sabe que não seria fácil, porque ele vai orar a Deus e vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ou seja, eu tenho que beber, mas vai doer. Mas em nenhum momento ele correu. Mas sentindo a agonia daquilo que ele ia enfrentar. Irmão, você tem que levar no seu corpo as marcas de Cristo. Você é participante dos sofrimentos de Cristo. E os apóstolos faziam isso com alegria, porque eles não se achavam merecedores de serem participantes com Cristo nos seus sofrimentos.
Hoje em dia ninguém quer sofrer, né, irmão? Hoje em dia a gente só quer vitória. É o evangelho da vitória, do milagre, do triunfalismo. O evangelho do pragmatismo. O que é o pragmatismo? Agora, tem que ser agora. Deus é o meu empregado. Eu que determino para Deus. Deus, é agora, é já. Não sei aonde esse evangelho está na Bíblia, irmão. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz: seja feita a tua vontade, Senhor. Você está entendendo? Então existe uma diferença entre o evangelho da Bíblia e o evangelho que está sendo pregado hoje em dia, meu irmão. Com qual você vai ficar? Vamos finalizar. Diz assim a palavra de Deus, para nós finalizarmos. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, edificar é construir, qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar? Ou seja, antes da gente construir alguma coisa, aqui está dizendo que a gente tem que agir o quê? Com prudência. Vou sentar, vou fazer as contas de quanto eu vou gastar. Porque eu vou começar a construir, depois eu não vou ter condições de acabar. A obra vai ficar pela metade. A obra vai ficar pelo meio, ou às vezes nem no meio vai chegar, pode ficar só no início. Aí as pessoas vão olhar e vão zombar e vai dizer, lá, começou e não teve como acabar. Aí aqui Jesus usa esse exemplo para dizer, antes de você servir a Ele, antes de você seguir a Ele, antes de você ser discípulo dEle, você tem que se assentar e falar com você mesmo, conversar com você mesmo assim. Tu está disposto a pagar o preço? Tu está disposto a suportar o que você vai passar? Tu está disposto a ser discípulo do Senhor mesmo? Ou na verdade tu só quer vitória? É o que Jesus está dizendo aqui, irmão. Não posso esconder isso de você. Você tem que ser prudente, porque senão tem muitas pessoas que começam no evangelho e daqui a pouco terminam lá no mundo. Que Deus nos guarde disso. Nós somos sujeitos a isso também. Que Deus nos defenda disso. Não somos melhores do que ninguém. Eu não estou aqui me exaltando porque eu estou aqui, as pessoas lá. Não, jamais. Mas o que Jesus está falando é isso. Tem pessoas que começam a todo vapor. Daqui a pouco, negam ao nome do Senhor, envergonham o nome do Senhor, agem de uma forma contrária à palavra de Deus e às vezes ainda continuam afirmando que servem a Deus. Você está entendendo? É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Você está disposto a pagar o preço pelo discipulado? Você está disposto a passar pelo que você tiver que passar para você ser discípulo? Você está disposto a amar mais a Deus do que o seu pai, do que a sua mãe, do que o seu marido, do que a sua mulher, do que a sua própria vida? Tu está disposto? Ele é exigente. É isso que ele está dizendo para mim e para você. É o preço do discipulado. É por isso que hoje em dia tem tanto escândalo, irmão. É tanto pregador conhecido, é tanto pregador, vamos dizer assim, renomado, é tanto cantor, é tanto isso. As pessoas estão tão idólatras, estão tão presas à adoração ao homem. E esses homens vivem escandalizando, são adúlteros, são beberrões, são blasfemos, são gananciosos, cantam para ganhar dinheiro, pregam para ganhar dinheiro, se enriquecem, vivem no luxo. De pregar, não se escandalize não, vão para dentro de um motel se prostituir, vão para dentro de um prostíbulo, irmão, se prostituir, com dinheiro que recebem no culto, com dinheiro que recebem nas ofertas. Mas sabe o que é isso? Não quer pagar o preço para ser discípulo, está envergonhando o nome do Senhor, não parou para refletir, se estava disposto a pagar o preço pelo discipulado, mas não se escandalize nem se ofenda com isso não, sabe por quê? Porque Yeshua disse, é mister, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier, melhor que ele pegue uma pedra, amarre-a com uma corda ao seu pescoço e se lance no mar, aleluia, do que escandalizar um desses meus pequeninos, irmão. O juízo será grande para esses tais. O juízo será grande para esses tais que ofendem a obra de Deus e o reino de Deus, que fazem com que o mundo nos olhe com um olhar assim, né, irmão, de desconfiança, porque eles acham que todo mundo são iguais, né? É pastor preso por roubo de dinheiro, é pastora presa porque mandou matar o marido, aí todo mundo é igual, irmão. Mas Deus sabe quem é quem, meu irmão. E a Bíblia diz que naquele grande dia, irmão, o julgamento para uns virá de uma forma tão severa
Que Deus não vai permitir que eles passem a vida deles, irmão. Parece que eles estão enganando as pessoas, mas naquele grande dia eles vão receber o julgamento deles. E vai ser um julgamento sério. Então vamos lá, a gente está finalizando. E dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. E qual o rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho, se com 10 pode sair ao encontro do que vem com 20.000? E de outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui está falando de um rei que vai sair para uma guerra. Ele manda mensageiros. Quantas pessoas estão vindo contra mim? Olha, está vindo 20.000. Poxa, eu só tenho 10.000. Será que eu vou conseguir ganhar essa batalha? Ah, não, é muito povo que vem contra mim. Então, manda embaixadores, pede paz, diz que a gente não quer guerrear. Vamos ser prudentes, porque a gente não vai ganhar essa batalha. Ou seja, prudência. Então, meus irmãos, nós temos que pensar bem se a gente quer servir ao Senhor, se a gente quer ser discípulo dele, ou se a gente só quer viver um evangelhozinho de vitória, de melzinho com açúcar, de chupetinha na boca. Né? Evangelho não é isso não, irmão. Naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor. O Senhor vai dizer, por que tu me chama de Senhor, Senhor, e tu não fez o que eu te mandei? Por que tu foi rebelde? Porque tu foi fornicador, porque tu foi adúltero, porque tu foi blasfemo, porque tu fez a vontade do diabo e tu não fez a minha vontade. Porque bom é o sal, mas se o sal não der mais gosto, para que o sal vai servir, irmão? É o que a Bíblia está dizendo aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo, bom é o sal, mas se o sal se degenerar, com que se adubará? Se o sal perder o sabor dele, irmão, você precisa do sal para fazer uma comida, para dar um sabor em uma comida, para poder, vamos dizer, conservar servir de tempero e conservar um alimento, para até mesmo adubar a terra. Mas se o sal perder o seu gosto, irmão, para que o sal vai servir? Tu vai botar na comida, não vai mudar o gosto da comida, não vai servir para nada. A Bíblia vai dizer aqui, nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-se fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ou sabe o que Deus está dizendo? Sabe quem é esse sal aqui que Jesus está dizendo? Eu e você. Se você não servir para fazer a diferença, se você não servir para estar disposto a passar pelo que você tiver de passar por amor a Ele, você só vai ter nome de crente e não vai servir para nada. Muitas vezes vai servir para envergonhar o Evangelho. Meu Deus, é muito forte, mas é a palavra, irmão. E Jesus, ele está falando da palavra. E ele ainda diz aqui, ele termina dizendo aqui, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo isso. Não se ofenda comigo, por favor. E também te dou um conselho, não se ofenda com ele. Porque ele só quer o teu bem. Só que às vezes nem a gente mesmo quer o nosso próprio bem. Né, irmão? Então o que ele está dizendo aqui, está disposto a ser meu discípulo? Está disposto a caminhar comigo, a suportar o que você tiver que suportar? Ele é misericordioso, irmão. Às vezes a gente acha que a gente é muita coisa e depois ele permite que a gente quebre nosso rosto, né? A gente quebra a nossa cara e a gente vê, Senhor, me perdoe, eu achei que eu estava lá e na verdade eu estou bem aqui ainda. Não, pode vir. Isso aí é para você ver que você ainda precisa de muita coisa. Eu estou aqui para te perdoar, para te fortalecer. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Senhor, fechei a Bíblia. Estou disposto a ir contigo até a morte. Eu estou contigo, fechado contigo, estamos juntos. Jesus olhou para ele e disse, Pedro, em verdade te digo que antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Não, Senhor, nunca eu vou te negar. Eu vou contigo até a morte. Não, antes que o galo cante, tu vai me negar ainda 3 vezes, ainda essa noite. E aconteceu, irmão. Ele negou Jesus 3 vezes. E ele achou que não tinha mais jeito para ele. Jesus se apresentou a ele. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele negou 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele se entristece, abaixa a cabeça e diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Jesus olha para ele e diz, apacenta as minhas ovelhas. Oh, que coisa linda, irmão. Esse é o amor de Deus, que nos perdoa, que nos dá outras oportunidades, porque Ele sempre crê que nós podemos a cada dia melhorar. Que Deus nos abençoe, em nome de Yeshua. É o preço do discipulado. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
E nosso Pai, Pai nosso que estás no céu, eu te agradeço por este culto, eu te agradeço por esta noite, Senhor, diante de uma palavra tão viva, tão santa, tão poderosa, Pai. Eu quero te agradecer por tudo que tu tens falado ao meu alabassuri comanarasaio, tudo que tu tens falado ao meu coração, temanto de calabacebe narasaio. Deus, fortaleça-me, fortaleça os teus filhos, meu Paizinho, fortaleça o teu povo, meu Paizinho, desperta-nos, meu Pai, desperta, viva-nos, meu Pai, tem misericórdia de nós. Podemos sim, com certeza, estar como Pedro, Senhor, precisando de perdão, de restauração, de uma nova oportunidade, meu Deus. Tem misericórdia dos teus filhos, meu Pai, mas também diante das nossas fraquezas, andeplomassaio, diante das nossas imperfeições e limitações, não podemos negar, Senhor, a veracidade da tua palavra. E tu deseja, Pai querido, tu és exigente, tu deseja que coloquemos o Senhor como primeiro lugar na nossa vida. Meu Deus e meu Pai, os meus erros não podem ocultar a verdade da tua palavra, porque a tua palavra, ao mesmo tempo que mostra que tu és um Deus exigente, mostra que tu és um Deus misericordioso, perdoador, tardio em se irar, benigno e compassivo. Então, Senhor, é desta misericórdia que nós tomamos posse aqui nesta noite, Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Plomassaio, assim, meu Deus, tu está me trazendo à memória essa palavra, anacanto terra, essa palavra poderosa que aquele varão, aleluia, estava diante de Yehoshua, de Josué, Senhor, o sumo sacerdote, e ali, Senhor, as vestes de Josué estavam sujas, e naquele momento o anjo, Senhor, protestou, porque o diabo estava, Senhor, à direita, opondo-se, Pai, a Josué, acusando a Josué, e aí naquele momento o Senhor, aleluia, o anjo disse: o Senhor te repreenda, Satanás, porque este é um tição tirado do fogo. E naquele momento foi dada a ordem, tiraram aquelas vestes sujas, colocaram vestes novas, tiraram-se, Senhor, trocaram-se tudo, Senhor, o anel, Senhor, o turbante, Senhor, aleluia, Senhor, e foi dada a palavra para Josué, dizendo: se tu, aleluia, guardar a minha palavra, se tu perseveras em fazer a minha vontade, eu serei contigo, estarei convosco, louvado seja o nome do Senhor. Então, Pai, se porventura que nessa noite eu estou precisando ter minhas vestes trocadas, eis-me aqui. Se nesta noite eu estou precisando, Senhor, ter o anel colocado nos meus dedos como sinal de autoridade, Senhor, da tua misericórdia, da tua parte, eis-me aqui, Senhor, não somente a mim, mas a cada um dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus, faz a tua obra nas nossas vidas, meu Deus, faz a tua obra na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, Senhor, para a honra e para a glória e para louvor do teu santo nome, Senhor. Cura aqueles que estão doentes, cura aqueles que estão enfermos no corpo, na alma e na fé, em nome de Jesus, Senhor. Todo mal, todo espírito de enfermidade nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Age com teu poder, age com tua cura, age com teu milagre, age com os teus sinais, pelo santo nome de Yeshua, Senhor. Oramos a ti, Senhor, louvamos e bendizemos ao Deus dos céus, no nome santo, Senhor, de Yeshua HaMashiach. Alabacanto narasaio, para a glória de Deus, Pai, em nome de Cristo, amém, Senhor, e amém. Glória a Deus.